Vamos falar sobre a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcada para amanhã, quarta-feira, 30 de abril. Vamos deixar claro que essa e outras sabatinas deixaram de ser apenas um procedimento institucional e passaram a ser um retrato explícito de como o poder é organizado e garantido no Brasil. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias chega ao Senado não como um nome em avaliação, mas como uma escolha política em fase final de validação. Advogado-geral da União, homem de confiança de Lula da Silva, sua indicação segue o padrão clássico. O Executivo escolhe, articula e, por fim, consolida. E o que aconteceu nas últimas horas revela o mecanismo. O governo calcula já ter 16 votos favoráveis dentro da CCJ, acima dos 14 necessários para aprovação. Esse número ele foi construído quando a maioria dos votos não estava completamente garantida, ela foi ajustada e a composição da comissão foi sendo aí alterada. O senador Sérgio Moro, crítico da indicação de Jorge Messias, foi retirado da votação e substituído por Renan Filho, aliado ao governo. Ao mesmo tempo, Cid Gomes, que não havia declarado oposição, ele deu lugar a Ana Paula Lobato, que é considerada voto favorável a Jorge Messias. Isso é uma engenharia política de Lula, já vista nas últimas votações. A base governista, que antes trabalhava como um limite apertado de 14 votos, o mínimo necessário, agora amplia sua margem para 16. Ou seja, transforma uma aprovação possível agora em uma aprovação confortável. Segundo o próprio Sérgio Moro, a substituição foi feita sem aviso prévio, como sempre. Segundo Moro, o governo não tem certeza da aprovação e só isso explica a mudança. Mas a movimentação, ela não parou aí. A articulação política foi intensificada nas últimas horas. Nomes centrais da base como Jacques Wagner e Randolph Rodrigues assumiram a condução direta da estratégia. Ministros foram mobilizados, Wellington Dias deve deixar temporariamente o cargo para votar, enquanto Camilo Santana também foi acionado para reforçar a base. Ou seja, o governo ele não apenas articula, ele ativa toda a máquina política disponível para garantir o resultado. E isso ocorre em paralelo a outros elementos centrais. Os telefonemas de André Mendonça em favor de Jorge Messias e a liberação de bilhões em emendas parlamentares às vésperas da sabatina. O governo empenhou cerca de 12 bilhões em emendas parlamentares. Formalmente, trata-se de execução orçamentária, mas dentro do sistema político brasileiro, o orçamento não é apenas uma ferramenta administrativa, é um instrumento de compra para a construção de maioria. O padrão é bem conhecido no Brasil e o velho Centrão é o maior beneficiado para vender suas posições em troca de muito dinheiro. Nas indicações de Cristiano Zanin e Flávio Dino, o roteiro foi exatamente o mesmo. Houve uma aceleração na liberação de emendas, houve uma articulação intensa e uma maioria construída antes mesmo da sabatina começar. No caso de Zanin, por exemplo, foram cerca de 2,4 bilhões liberados apenas no mês da votação, segundo registros aí da própria imprensa. Ninguém precisa assinar um contrato dizendo um voto por uma emenda. O mecanismo ele é muito mais sofisticado e justamente por isso mais eficiente. Os incentivos são claros, com movimentos coordenados e resultado. O executivo libera bilhões, o Congresso responde e a aprovação vem imediatamente. Não é necessário um acordo explícito. O mecanismo funciona justamente por ter esse alinhamento de incentivos. E esse mecanismo tem um endereço claro, o Centrão. É nesse bloco, formado por MDB, PSD, PP e aliados, que estão os votos decisivos. Não por convicção ideológica, não, mas por lógica de poder. É ali que a governabilidade se constrói e é ali que o governo consolida sua base. Enquanto isso, a oposição tenta reagir, mas com limites claros. Senadores como Rogério Marinho, Magno Malta, Marcos Rogério, Eduardo Girão, Hamilton Mourão, eles devem tensionar a sabatina e levantar questionamentos e explorar pontos sensíveis como o caso do Banco Master, decisões do STF sobre 8 de janeiro e temas como aborto. Mas a realidade, ela é numérica e a matemática já foi resolvida. O relator da indicação, que é o Weverton Rocha, já apresentou parecer favorável. A base já foi ajustada, os votos foram mapeados e a margem foi ampliada. O que se verá nesta quarta-feira será um roteiro já conhecido pelos brasileiros. Perguntas duras, respostas calculadas, discursos para registro público e, ao final, uma aprovação que já estava desenhada antes mesmo do início.
Para chegar ao STF, Messias ainda precisará de 41 votos no plenário do Senado. Mas, como a própria história recente mostra, quando a aprovação passa com folga pela CCJ, o plenário raramente altera o resultado. E a conclusão é inevitável. O que está em andamento não é apenas a indicação de mais um ministro de Lula, mas sim a exposição de um método bem claro e definido. Um método em que o governo ajusta a composição, mobiliza aliados, ativa ministros, libera recursos públicos e constrói a maioria necessária. E quando tudo isso já está resolvido antes mesmo da sabatina começar, o que resta é encenação. Jorge Messias poderá ocupar a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 30 anos, com o poder real de influenciar diretamente os rumos do país. E assim vai se consolidando uma maioria de juízes na Suprema Corte alinhados diretamente a Lula da Silva e ao seu projeto de poder. Afinal, não é a sabatina que decide, mas sim esse sistema nefasto e corrupto que já decidiu tudo antes mesmo dela começar.